um bom checkpoint aqui. A parte fundamental de fazer uma pilha com lista ligada a gente viu. A gente pode implementar a pilha com outros tipos de lista ligada, destacadamente com nó cabeça, que eu já falei para vocês que simplifica e tal, né, que a gente gosta? Podemos. Por que eu não fiz isso? Por um lado, porque pode deixar como exercício para vocês. Por outro, porque algo que a gente vai fazer agora vai acabar tendo um efeito muito parecido com isso. Eu vou comentar melhor quando ficar menos abstrato, né, quando a gente fizer. Mas vamos dar uma leve mudança de assunto aqui. Tá? A gente já vai reconectar as coisas, mas para falar de bibliotecas e interfaces. Tá? Então, acho que é um checkpoint aqui. Tá? Isso de modo algum pretende ser exaustivo desse assunto, tá? É só uma introdução. Do mesmo jeito que quando eu falo para vocês de pilha de execução, eu não estou querendo transformar isso aqui numa aula de sistemas operacionais. É só para a gente ter um saborzinho do que está rolando lá no computador, né? Falo de alocação de memória, mesma coisa. De modo semelhante, bibliotecas, interfaces e tal, vocês vão acabar explorando mais profundamente em outros cursos que falam mais de organização de código, organização objeto, pode tocar nesse assunto, entre outras coisas. Mas eu acho que cabe a gente falar um pouquinho aqui. De fato, pilha é uma ótima oportunidade para fazer isso. Né? Então, deixa eu passar um pouco da ideia aqui do que são bibliotecas. Tá? De modo muito simples, uma biblioteca vai ser ali um conjuntinho de funções que já está pré-implementado para a gente, já está pré-implementado em algum lugar. Pode ser a gente mesmo que fez, pode ser uma biblioteca padrão, e que fornece para a gente alguns tipos de dados e algumas funções para a gente usar. E o que tem a ver biblioteca com interface? É porque, em geral, uma biblioteca, ela define uma interface. Ela define para a gente, olha, quais são as funções, quais são os tipos de dados, quais são as assinaturas das funções que eu posso utilizar e o que elas fazem. Detalhe, elas focam no o que elas fazem e não tanto no como. O como é a implementação que está lá dentro. Tem alguma biblioteca que é aberta, você pode olhar, né? Você pode ver a especificação que entra em alguns detalhes disso, beleza. Mas a biblioteca, ela meio que ela está lá para te fornecer um serviço, vamos pensar assim. Então ela diz, olha, por exemplo, uma biblioteca de pilha que a gente vai fazer. Eu ofereço aqui as operações de empilhar em tempo O de 1, desempilhar em tempo O de 1, por exemplo. Ah, mas você está usando uma lista ligada? Ah, mas você está usando um vetor? Ah, mas você usa na cabeça? Não, eu ofereço essas operações, tá? Com essa eficiência. A biblioteca ela cria uma interface ali, né, que dá essa separação. Tá? Então, como eu falei, não estou sendo super formal, não é um curso focado nisso, é só uma oportunidade de apresentar esse assunto que é relevante para programadores e tal, né, que vocês estão se formando, estão construindo isso. Então, é essa a ideia. Tá? E a gente, então o jogo aqui é meio assim, quando eu vou definir uma biblioteca e a sua respectiva interface, é que a gente tem que definir algumas coisas, passar algumas coisas para o cliente, e por cliente aqui eu quero dizer o programador que vai usar aquela biblioteca, sabendo o que ele não precisa saber, né? Sabendo, olha, isso ele precisa, outras coisas não. Então, assim, com certeza, se eu tenho uma função pública, eu preciso que ele saiba o nome da função, os parâmetros, né, a assinatura da função, o que a função devolve. Eu preciso que isso esteja bem claro, porque senão ele não consegue usar. Como ela processa, em geral, eu vou esconder. Então, é essa a ideia. Eu vou fazer um desenho aqui, que eu confesso, não é o meu desenho mais inspirado, mas pode ajudar, só para a gente dar um fio, antes da gente voltar para a pilha, né, e para a nossa implementação. Então, de modo mais genérico, do lado do cliente aqui, que como eu já falei, o cliente somos nós, né, o cliente é quem vai usar essa biblioteca. Eu vou ter algo do tipo, olha, em C aqui, né, hashtag aqui, include math.h. Tá? Nada de muito especial nesse exemplo, tá? É só uma biblioteca comum ali, math.h, uma biblioteca comum de C, padrão.
que tem várias funçõezinhas aritméticas, algébricas ali pré-alocadas. Realmente não é super especial esse exemplo, é só um dentre vários outros que eu podia dar. Mas mesmo sendo bem simples, ele já nos diz alguma coisa interessante, porque normalmente em C eu vou ter implementações nos arquivos .c e eu vou ter declaração de assinatura de tipo, e assinatura de função e descrição de tipo em .h. Então, esse .h aqui está dizendo para a gente, olha, é ali que eu vou pegar quais funções que estão implementadas. O como eu já disse, não é a questão, mas é ali que eu vou saber quais assinaturas essa biblioteca, quais funções essa biblioteca me dá. E daí, enquanto usuário, eventualmente lá no meio do código eu posso usar uma função, por exemplo, dizer assim, olha, C recebe square root, SQRT, de alguns valores aqui, sei lá, A vezes B, tá? Vejam que interessante. A gente não pensa muito nisso, né? A gente usa meio automático, mas o negócio é, o meu código, quando eu estou fazendo, ele não sabe o que está lá dentro do square root. Ele só não vai reclamar comigo na compilação, né, porque ele vai olhar no math.h e vai falar, ok, tá lá. E daí, na hora de compilar, ele vai procurar na biblioteca padrão, né, não na math.h, mas, de fato, em algum lugar lá que está padrão que tenha essa square root, tá, e pegar o código de verdade para acoplar ao meu código, para que o meu executável saiba fazer aquilo lá. Então, eventualmente, ele pega o como, né, ele pega a implementação. Mas a gente usa isso aqui simplesmente confiando que eu vou passar um valor e ele vai me devolver a raiz quadrada daquele valor. Faz sentido? Como eu falei, é meio intuitivo até, mas só para a gente deixar isso claro. Tá? Então isso aqui é do ponto de vista do cliente, tá? Isso aqui é o código, né, do usuário da biblioteca, que eu estou chamando de cliente. Vamos chamar de prog.c, só para deixar, né? Então, estou fazendo meu programinha, precisava de um square root, dei include e usei. Tá bom, isso é, como falei, do ponto de vista do cliente. Deixa eu diminuir isso aqui para caber tudo que eu quero colocar aqui. Daí, do ponto de vista da interface, tá? Que isso a gente tem acesso, senão fica complicado. O que eu vou ter na interface? Eu vou ter o ponto H. A interface é justamente o math.h, que eu posso ir lá e olhar quais funções você tem aí dentro. E daí, sei lá, ela pode ter, como a gente espera, né, que tem aqui uma função que devolve double, que chama SQRT, e que recebe um double também. Opa. Ficou pequeno aqui. Aqui eu estou fazendo uma assinatura meio, mais ou menos, mas ela recebe uma variável que é double, tá? E pode ter várias outras, sei lá, uma função seno lá dentro, tá? Que eu acho que tem lá também. Double sim, que recebe um double. Então, eu passo para essa função seno um valor e ela devolve o seno dela. E tem várias outras. Então, a interface está me dizendo o que eu tenho acesso usando aquela biblioteca. Tá? E lá na outra ponta, que é onde a gente não vai mexer a princípio, eu tenho ali a implementação. Que seria a biblioteca mesmo, tá? Que aqui eu chamei de libm. Tá? Faz tempo que eu preparei essas notas de aula. Eu imagino que esse libm seja onde está isso aí, tá? Mas eu não lembrava, confesso, que vai ter de fato a implementação. Então, por exemplo, a square root vai ter lá a funçãozinha, mas não só a assinatura dela, mas o que ela faz, né? Tipo, ela vai ter ali que ela recebe um parâmetro x e ela faz alguma continha, né? Que ela faz ali pra gente alguma continha para chegar no square root, tá? E depois, eventualmente, ela dá return raiz, tá? Estou supondo que esse raiz é um double em que ela armazenou o resultado, tá? Meu objetivo aqui não é mostrar para vocês como funciona o square root, tá? Não é isso. É só dizer que em algum lugar está implementado, mas a gente costuma usar a biblioteca só olhando isso aqui e no máximo se perguntando, olhando a especificação técnica, a eficiência de cada operação.
como eu falei, não é o meu desenho mais inspirado, talvez seja um desenho muito longo para coisa muito simples, mas ficou claro a ideia aqui de usar a biblioteca, conceitualmente pelo menos? Tá legal, então, para onde que nós vamos agora? Nós vamos aproveitar que a gente está falando de pilha, que como eu disse, é algo que casa bem com a biblioteca, e vamos definir a nossa biblioteca de pilha. Olhem que legal, tá? A gente já viu, eu quero aproveitar aqui. A ideia é que vocês tenham uma visão clara disso aqui, por isso que eu estou pegando pilha, que é um assunto que a gente já viu bem, e estou aplicando num programa lá de calcular bem formada, né? Que a gente também já viu bem, a gente já viu usando vetor, a gente acabou de ver usando lista ligada. Então agora a gente eu quero que vocês enxerguem como a gente separou as duas coisas, estava tudo misturado antes, né? A implementação da pilha com o uso dela. E isso começa pelo pilha.h. Aqui no pilha.h, olha o que eu tenho. Eu tenho a definição do tipo pilha. Mas eu não conto o que é esse tipo pilha. Observe a sutileza. Pilha com letra maiúscula é um tipo que eu defini que tem a estrutura pilha. Olha que legal, tem uma estrutura que chama pilha. O que é isso? Não sei, está escondido. Tá? Por que é importante isso estar aqui? Porque quem for usar a minha pilha vai ter que declarar uma variável desse tipo. Mais especificamente um apontador para variável desse tipo. Tá? Mas ele não sabe o que é. É um apontador do quê? Está escondido. Ok? Então esse é o tipo. E aqui eu tenho a assinatura de todas as funçõezinhas que a gente está acostumado. Ó, a cria pilha, ela não devolve um apontador para a lista agora, para a célula, não. É um apontador para esse tipo, que a gente não sabe o que é. E confia em mim, eu não estou só mudando de nome, tá? Isso aqui não é um struct que chamava célula e agora chama pilha, não. Aqui por trás pode ter uma implementação em vetor, uma implementação em lista com nó cabeça. É realmente um tipo que eu vou definir lá dentro desse ponto C que está escondido. A interface é só isso aqui, beleza? Então aqui, por exemplo, cria pilha devolve um ponteiro para essa pilha recém-criada. O empilha coloca nessa pilha apontada aqui por S um certo caractere. Aqui já dá disclaimer, a minha função não é totalmente genérica, porque eu estou trabalhando com um tipo fixo. Dá para fazer uma função que recebe até o tipo, até a tipagem dela, mas fica um pouco mais complicado, achei que não convinha. Tá? Então, isso aqui é uma pilha, é uma biblioteca de pilha para caractere, especificamente. Tá? Mas fora isso, a gente não sabe o que eu estou implementando lá dentro. O desempilha aqui, que pega o que está no topo, né, tira o que está no topo de S e devolve. Consulta topo, pilha vazia e assim por diante. Tudo bem? Então aqui está a nossa interface. Vamos ver daí como que a gente vai implementar isso aqui. E aí uma coisa importante, se eu quero usar isso aqui, eu vou todo arquivo que usa essas funções, seja para do lado do cliente, para usar mesmo, seja do lado da biblioteca em que eu estou implementando, vai ter que dar um include no pilha.h, tá? Para ele saber que essas assinaturas de funções estão já definidas. Então é o caso aqui, olha, aqui eu vou implementar aquelas funções como lista, tá? Não é o único jeito de implementar, é um jeito, mas aqui eu vou implementar, eu tenho que dar um include no pilha.h. Tá? Para ele saber quais funções que ele vai estar trabalhando ali. Tudo bem? Detalhe técnico. Bibliotecas padrão de C, bibliotecas que são padronizadas, eu uso o sinal de menor e maior aqui. Tá? Que ele vai buscar num lugar lá padrão do sistema. Que eu confesso que eu não sei, mas tem um lugar padrão. Não me lembro qual é. Agora aqui, ó, com aspas, ele vai buscar o arquivo na pasta em que eu estou executando, que eu estou compilando. Eu posso colocar também um caminho, se eu não quiser que fique na pasta. Tá? Então é um pouquinho diferente o include de uma biblioteca sua, que está local, de uma biblioteca do sistema. Dá para criar uma biblioteca minha e adicionar no path do sistema? Dá. Mas aí é outra história, não vamos mexer nisso agora. Então, vamos implementar isso aqui.